Olá! Temos uma viagem aqui na Lilu que nós chamamos de duas formas distintas. A primeira forma de chamá-la é pelos países que nós visitamos. E bem, quais são esses países? Portugal, Espanha, França e um pequeno país encravado na fronteira entre a Espanha e a França chamado Andorra. Hoje, uma espécie de paraíso fiscal, um lugar muito conveniente para quem gosta de esquiar no inverno ou fazer compras por causa da formatação dos tributos por lá, como se fosse uma zona franca. Pois bem, eu disse que havia duas formas de chamar esse roteiro, pelo nome dos 4 países que visitamos ou uma segunda opção, que nós chamamos santuários marianos. Bem, por que a distinção dos nomes? É simples. Em primeiro lugar, porque se apenas chamássemos este roteiro de santuários marianos, daríamos a impressão errada a quem assiste este vídeo. A impressão que daríamos é de que se trata de um roteiro religioso. E não é verdade. Ele não é um roteiro religioso, embora passe por muitos locais católicos. Mas ele é sim um roteiro com grande parcela de religiosidade. Qual a diferença entre um roteiro religioso e um roteiro com grande parcela de religiosidade? Bem, o roteiro religioso, por regra, vai levar um pastor ou um padre, um sacerdote, junto com esta viagem, e o objetivo dele será, através da viagem, pregar uma peregrinação. Pode ser uma peregrinação chamada aos santuários marianos. Este seria o cunho religioso de um roteiro feito para estes destinos. No nosso caso, nós não enviaremos um sacerdote. A regra é que este passeio é feito exclusivamente com um tour leader. E este tour leader apresentará esses destinos, de forma que cada um possa sim aproveitar a religiosidade dos destinos, porque é propício, é um roteiro propício a sorver a religiosidade dos locais, entretanto sem que essa religiosidade seja conduzida por alguém. Você será o responsável por aproveitar tanto a parte cultural quanto a parte religiosa desses destinos especiais que são contemplados nesta viagem. Bom, aqui a nota principal que explica o nome do roteiro. Mas, invariavelmente, quando nós apresentamos a lista de cidades que nós visitamos neste roteiro, mais uma pergunta vem. Nós vemos que vocês visitam a França, entretanto não visitam Paris. Por quê? Bem, a resposta é simples. Visitamos a França porque o lugar essencialmente visitado na França é a região dos Pirineus, que abriga a cidade de Lourdes, porque é uma cidade mariana devocional e este roteiro, como eu disse, um dos nomes dele é Santuários Marianos. Não visitamos Paris porque Paris fica longe e implicaria em aumentar o tamanho desta viagem de forma que talvez o orçamento para realizá-la ficasse fora do escopo dos nossos passageiros habituais. Então, ao longo de 17 dias, nós selecionamos muitos lugares a serem visitados, Paris não é um deles. Por essa razão e por outra também, temos diversos outros roteiros distintos que visitam diversos países também, que fazem a cidade de Paris. Portanto, o objetivo deste roteiro em particular não é visitar Paris. Aqui a resposta a quem nos pergunta, bem, por que Paris não? Porque teríamos que acrescentar muitos dias para fazê-lo. Mas tem uma outra razão também. A visitar Paris a partir de Lourdes, teríamos que ir a norte. Nós optamos por ir ao sul. Por quê? Porque nós gostaríamos de apresentar a Espanha de uma forma mais completa. Nós já vemos nesta viagem a Galícia, através da cidade famosa de Santiago de Compostela. Nós vemos o centro aristocrático da Espanha visitando a capital, Madrid. E nós gostaríamos de apresentar nesta viagem também a cidade de Barcelona, essa cidade mais descolada, essa cidade mais descontraída e super artística, que é Barcelona, que fica para o sul. Então, de Lourdes, ao invés de subir a Paris, descemos a Barcelona e pelo caminho, convenientemente, visitamos o Principado de Andorra. A
cidade de Andorra a Velha, onde fica a tal da Zona Franca que eu mencionava. Esta viagem comporta mais um esclarecimento antes de entrar no detalhamento, o dia a dia do passeio e as cidades visitadas. Esse esclarecimento tem a ver com as refeições. Por questão de preço, nós optamos por apresentar esta viagem de duas formas. Você pode adquiri-la com todos os cafés da manhã e uma refeição por dia adicional, ou seja, refeições adicionais além do café da manhã, ou você pode adquiri-la exclusivamente com os cafés da manhã sem as refeições. É possível porque o destino permite, nós falamos boa parte das línguas, né? O francês como exceção, mas o português todos nós falamos e o espanhol nós nos viramos. Se não com o espanhol, ao menos com o portunhol. E, portanto, para nos comunicarmos, é relativamente tranquilo nesses destinos, portanto é tranquilo para que as pessoas organizem suas refeições se assim o desejarem. Se me perguntarem qual é a forma preponderante com que vendemos, ela é com as refeições, porque nós também entendemos que é mais conveniente, assim como a maioria das pessoas que se inscrevem. Entretanto, a gente se inscreve neste roteiro apenas com o café da manhã incluído, sim. Bem, se você quiser mais uma razão para optar pela viagem com a refeição incluída, eu lhe dou. Normalmente, as refeições de grupo, embora sejam pré-determinadas e, portanto, nós não podemos escolher exatamente o que comeremos a cada dia, costumam ser organizadas de uma forma completa, 2, 3 pratos diferentes e, normalmente, quando adquiridas no destino, custam mais caro do que custam quando adquiridas conosco dentro do pacote do grupo. Portanto, como regra, para quem gosta de comer, a viagem fica mais barata se as refeições forem incluídas aqui no Brasil. Mas fica a sua escolha de acordo com a forma como você gosta de viajar. Assim como neste roteiro você pode escolher comprá-lo apenas na parte terrestre e organizar seu próprio aéreo e seu próprio seguro de viagem, você aqui também pode optar se incluirá as refeições além do café da manhã na viagem, uma por dia apenas, não duas. Duas consideramos que é desperdício, excesso de comida, excesso de tempo, portanto não incluímos nunca duas, mas uma refeição por dia é uma opção que você também pode fazer se estará incluída ou excluída do seu pacote original. Já falei que visitamos 4 países e já disse que quem gosta de fazer compras aqui nesta viagem costuma ter a oportunidade de fazê-lo de forma especial nessa Zona Franca de Andorra la Vella. É Andorra a Velha, esta cidade localizada entre a França e a Espanha, que nós visitamos a caminho de Barcelona a partir de Lourdes. Faltou dizer que esta viagem, como tem religiosidade e não é de cunho religioso, como oferece a oportunidade de se aproveitar a religiosidade, nós costumamos fazer em uma data especial, pegando o famoso dia 13 de maio das festas marianas na cidade de Fátima, em Fátima. Às vezes é uma promessa feita por alguém ou o desejo, o sonho de alguém conhecer a cidade de Fátima no dia que ela foi preparada para comemorar as aparições. Bem, isso acontece em 2 grandes dias ao longo do ano, 13 de maio, 12 para 13 de maio e 12 para 13 de outubro, o começo e o final das aparições de Nossa Senhora aos Pastorinhos, e costuma ser uma ocasião em que a cidade de Fátima é mais festiva. Também costuma ser uma ocasião em que a cidade de Fátima é mais cara. Portanto, quando comparar o nosso roteiro com um que você monte sozinho, lembre-se de considerar que nós planejamos passar essa data festiva na cidade de Fátima, tá bem? Bom, dito isto, vamos falar um pouquinho sobre o roteiro? Como é que ele se desenrola? Costumamos tomar nosso avião com destino a Lisboa, porque nosso primeiro objetivo será explorar o país Portugal. E por que Portugal? Para nós brasileiros, a resposta é óbvia. Porque encontramos muito das nossas origens nesse pequeno país europeu.
surgido nos idos do século XII. Esse país, à época dos descobrimentos, veio ao Brasil e nos colonizou. Bem ou mal, somos fruto dessa colonização. Temos muito desta cultura portuguesa. E quando visitamos Portugal, independente da cidade que estamos visitando, sentimos isto. Não só pela língua, porque evidente é que a língua é um pouquinho distinta. Nós até entendemos bem os portugueses, mas não pense que eles nos entendem tão bem. Mas fato é que temos hábitos parecidos, alimentação parecida, cidades parecidas. Quem visita Lisboa e não consegue encontrar semelhanças com as cidades brasileiras? Quem visita o Porto e não consegue encontrar semelhanças com as cidades brasileiras? Pouca gente, porque há muitas. E o gosto, é claro, que nós temos é parecido com o deles. Portanto, esta viagem começa com o propósito de lhe apresentar Portugal através de sua capital federal, Lisboa, que guarda a maior parte de seus habitantes, pouco mais de 12 milhões de habitantes deve ter o país inteiro. A cidade do Porto, no extremo norte, que guardou todo o desenvolvimento industrial e desenvolvimento pujante de Portugal, muito mais desenvolvida que o sul. Linda como cidade, às margens do Rio Douro, próximas da foz do Rio Douro, no Oceano Atlântico. Belíssima cidade do Porto, bem construída, gostosa de se aproveitar em uma viagem. Falei de dois extremos, mas entre elas visitamos Óbidos, a cidade das rainhas de Portugal. Também a cidade da ginja, aquela bebida feita de cerejas selvagens, deliciosa, servida em copos de chocolate, muito comum por lá. Visitamos Alcobaça, por conta do mosteiro de Alcobaça, onde está enterrado Dom Pedro I para nós, Dom Pedro IV para eles, aquele que esteve no Brasil, importante para a nossa história. Também visitamos a cidade de Batalha, que guarda uma preciosidade, o Mosteiro da Batalha. Sim, foi feito em memória de uma batalha que Portugal venceu, mas foi feito com um dom artístico esplendoroso. Suas capelas inacabadas, porque não foram terminadas, são um espetáculo feito de pedra. Parecem renda portuguesa trabalhada em pedra. Vale a pena ver. Visitamos o Mosteiro da Batalha com ingresso, inclusive, ao claustro, de onde se vê a parte mais bonita dessa obra. Belmonte, ali para conhecer o Museu dos Descobrimentos e a casa de Pedro Álvares Cabral. Quem visita Portugal, sendo brasileiro, não vai querer conhecer de onde veio quem nos descobriu ou nos encontrou? Pois bem, a casa de Pedro Álvares Cabral não existe mais como casa, mas como construção, como resquício de construção, uma visita super bacana que nós fazemos. Coimbra, outra cidade importante para nós, por causa de sua universidade famosa, mas também porque é uma cidade linda, charmosa. Aveiro, são duas cidades a mais que visitaremos juntos neste tour aqui. Por fim, terminamos a nossa presença em Portugal chegando ao Douro. Eu expliquei as pontas de Lisboa ao Douro e o que visitamos entre essas duas cidades. E ali encerramos nosso passeio por Portugal com muita alegria, tendo visitado Portugal e podendo dizer: conheci Portugal e conheci a minha origem, a minha história. Mas não parei por aí, porque para norte eu encontro a cidade de Santiago de Compostela, uma cidade que está construída em volta de uma catedral católica esta que guarda o túmulo do apóstolo Tiago. Túmulo que podemos visitar, catedral super charmosa e visitada não só por católicos, mas místicos do mundo inteiro, e com uma história sobremaneira interessante de conhecer por quem a visita. De Santiago de Compostela, uma longa caminhada teremos pelo norte da Espanha para chegar à nossa próxima parada, a cidade de Ávila. Esta pequena cidade medieval murada, que conserva suas muralhas intactas, perfeitas, belíssimas até hoje, e nós visitamos por conta de outra pequena igreja que se guarda dentro dessa cidade, a igreja de Santa Teresa de Ávila, a reformadora do Carmelo. Desta visita super interessante,
com um grau de religiosidade alto, mas não religiosa, também agrada a quem não faz o passeio por conta da religião, porque é uma cidade de gosto gastronômico super interessante. Ali, a cidade de Ávila guarda os famosos doces. Um doce, aliás, que nós todos ouvimos falar. Alguém já ouviu falar em apanhar com vara de marmelo? Pois é, mas já viu o doce de marmelo? Ali é uma das especialidades da cidade, o doce de marmelo. Ali também as gemas de Santa Teresa, esses doces de ovos que, além dos doces conventuais em Portugal, que teremos a oportunidade de conhecer e experimentar, são super interessantes na Espanha também. Neste caso em particular, em Ávila, as gemas de Santa Teresa. Passando por Ávila, nós seguiremos viagem até a capital aristocrática da Espanha, a cidade de Madrid, uma cidade belíssima, uma cidade super desenvolvida, uma cidade moderna, com alguns resquícios de história, uma cidade gostosa para se passear, gostosa para se comer, com lugares extremamente favoráveis para uma pequena visita gastronômica, como o famoso Mercado de São Miguel, feito em cristal e aço, mas que encerra o segredo das famosas tapas espanholas. Você sabe de onde vem o nome tapas? Ele não vem do português, vem do espanhol e se referia aos pratos que os bares colocavam sobre a bebida dos seus visitantes para que não entrassem moscas. Mas por delicadeza, esses pratos sempre continham alguma iguaria para se comer típica daquele lugar. Um tapa, para nós um aperitivo que se colocava, por delicadeza, sobre o copo, cobrindo a bebida que se ia tomar. Daí a história das tapas, mas essas tapas se desenvolveram tanto na Espanha que viraram uma atração gastronômica de quem visita esse país. E nós, visitando Madrid, buscaremos conhecer, entre tantos outros lugares, o Mercado de São Miguel juntos. Bem, deixaremos a Espanha para trás? Ainda não. Em caminho para encontrar as montanhas dos Pirineus, onde encontraremos encravada a cidade de Lourdes, das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, visitaremos a igreja de Nossa Senhora em Zaragoza, Nossa Senhora do Pilar. Uma parada que pode-se dizer tem cunho religioso, mas também pode-se dizer que sem cunho religioso se aproveita maravilhosamente, porque a cidade de Zaragoza, temos poucas horas ali, mas essas poucas horas podem ser bem aproveitadas para conhecer a cidade além da catedral. Catedral belíssima, um telhado exótico e uma história linda. Antecipa um pouco o que alguém visitaria em Córdoba. Mas esta é outra viagem e nós não chegamos até lá. Zaragoza visitamos e ao final do dia chegamos a Lourdes. Uma visita ao Santuário de Lourdes e à cidade de Lourdes, lugar super propício a uma contemplação, a uma reflexão e que permite àqueles que desejarem retirarem a religiosidade do lugar em proveito próprio também. E de lá seguimos viagem para o último ponto que visitaremos nesta oportunidade, a cidade de Barcelona. Mas antes, a caminho de Barcelona, uma parada em Andorra, essa cidade de esqui, moderna, desenvolvida, zona franca, excelente para as compras, em que passaremos um pouco de tempo, inclusive para as compras que muitos desejam fazer, e seguiremos então para ao final do nosso dia chegar à cidade de Barcelona. Em Barcelona, conheceremos não só o povo mais descolado da Catalunha, outra região da Espanha que nós teremos conhecido neste passeio, mas também conheceremos as obras-primas de Antoni Gaudí, este arquiteto do século passado que fez obras belíssimas na cidade de Barcelona e por isso transformou-se em um arquiteto famoso pelo mundo inteiro. Sim, a Sagrada Família, sua obra-prima, uma igreja sem ângulos retos, assim como todas as outras obras de Antoni Gaudí mais famosas em Barcelona, como o Parque Güell, como a Casa Batlló, como a Casa Milà. Mas a Sagrada Família foi o seu ápice, a sua mais bela obra.
a sua herança para a cidade de Barcelona. Por esta razão, é uma obra que nós visitamos com ingresso. Difícil organizar esse ingresso. Leve em conta quando você considera o nosso roteiro. Não é fácil estar em Fátima no dia 13 de maio, organizar uma viagem com entrada na Sagrada Família. Muitas regras para se entrar, muito tempo de antecedência para uma reserva de grupo e para uma reserva de ingresso. Mas, certamente, uma visita que vale a pena e coroa toda essa experiência que nós fazemos. E você há de perguntar, mas nossa, quanta igreja! E com certeza esta é uma viagem que tem muitas igrejas, mas não apenas pela religiosidade, mas também porque grande parte das igrejas da Europa reservam a maior parte das riquezas artísticas do continente europeu. E é assim com a cidade de Barcelona e certamente é assim com a Sagrada Família dentro da cidade de Barcelona. Um city tour pela cidade de Barcelona, conhecendo sua praça principal, a Praça da Catalunha, conhecendo o seu centro, bairro gótico, antigo, as Ramblas famosas, o seu mercado de frutas. Tudo isso será parte desta parcela final desta viagem que empreenderemos ao longo de 17 dias, visitando Portugal, muito bem visitado, a Espanha com muito proveito, um pedacinho da França e o Principado de Andorra. Esta viagem é uma viagem que costuma encantar. Não é uma viagem corrida, apesar de ser uma viagem em que mudamos bastante de hotel. Ela costuma ser uma viagem tranquila e nessa época que fazemos, belíssima. Portanto, aqui espero que o nosso vídeo tenha permitido esclarecer como esta viagem se desenrola para que você descubra se este roteiro faz parte dos seus sonhos de viagem e se ele merece ser a sua próxima viagem dos sonhos. Se não, não se esqueça, temos a descrição de todos os nossos roteiros em formato de vídeo no nosso site, no nosso YouTube, nas nossas contas digitais de mídia social. Procure aquele que lhe interessa e busque o vídeo que nós fizemos para descrever a sua viagem. Encontre ali informações suficientes a julgar se a nossa viagem atende à sua expectativa. E se atender, por favor, venha viajar conosco, porque nós aqui costumamos dizer que uma pessoa de cada vez formamos novos amigos durante toda a nossa vida de viagem, através de cada pessoa nova que decide empreender uma viagem conosco.